Olá, queridos internautas, sejam bem-vindos ao canal do Centro Espírita Jesus de Nazaré. O estudo de hoje é do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 63, com o tema No Campo da Vida. E quem irá nos auxiliar é a facilitadora Shirley Milagre. Um bom estudo a todos. Bom, queridos amigos internautas, é uma alegria muito grande estar com vocês no dia de hoje, né? Para nós estudarmos juntos mais um capítulo, né, do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia do Chico pelo Espírito de Emmanuel. E hoje o nosso capítulo é o capítulo 63, que fala do campo da vida, né? Vou ler aqui a primeira epístola a Timóteo, escrita por Paulo, está no capítulo 6, versículo 19, epístola na qual o Emmanuel se baseou para escrever-nos esse texto. Entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Então, diz Emmanuel a respeito disso: se te encontras interessados no próprio aperfeiçoamento, aproveitar é a palavra de ordem. Mas é claro, meus queridos companheiros, né, que aproveitar aqui não tem o sentido, muitas vezes, que nós damos à palavra aproveitamento. Muitas vezes nós temos visto o emprego dessa palavra muito no sentido de usurpar, né, aquilo que muitas vezes não temos direito. Aqui, Emmanuel se refere a aproveitar no sentido de não deixar escapar a oportunidade. Porque as oportunidades em nossa vida, elas aparecem de várias maneiras. Oportunidades simples, pequenas, pueris, até grandes oportunidades. E quando a gente fala em oportunidade, dentro da lei de amor, caridade e justiça que o cristianismo nos traz, são as oportunidades de aperfeiçoamento do espírito, né? Nós aqui não nos referimos às oportunidades da matéria, oportunidades referentes à vida material, como um bom emprego, a compra, realizar um bom negócio, fazer uma viagem especial, né? Nós não estamos referindo a isso, nós estamos nos referindo às oportunidades que a vida nos oferece para nós nos tornarmos pessoas melhores, não é? E aí diz Emmanuel: repara o exemplo da natureza. Eu costumo dizer, é interessante, quando tenho as queridas mamães em fase de lactação, amamentando seus filhos, né? Eu costumo dizer a elas que o nosso organismo, ele é extremamente econômico, ele não tem desperdício de nada, né? E quando eu tenho um bebê e esse bebê, ele não está amamentado adequadamente, ele não suga o seio materno com a frequência, com o tempo necessário, o próprio organismo da mãe vai entendendo que não há necessidade de sintetizar tanto leite, visto que o neném não está buscando, não é? E o leite vai diminuindo aos poucos, né? Isso é a natureza. A natureza não desperdiça, a natureza reaproveita tudo. Basta pensarmos no nosso corpo material, no corpo, qualquer corpo biológico, uma vez que ele entra em falência, ele não fica amontoado pela natureza, ele é decomposto e ele é reaproveitado, né? Tem uma fala de Lavoisier, né, que representa isso muito bem. Na natureza nada se cria,
nada se perde e tudo se transforma, né? A natureza, então, é o melhor exemplo que a gente tem. E Emmanuel diz: repara, observa a natureza. O pão que te serve é a essência de muitos envoltórios que tornaram para o quimismo da gleba. Ou seja, quando eu tenho ali o trigo, o pão, né, feito do trigo, eu tenho que lembrar que esse trigo, ele veio de uma semente que foi plantada na terra, uma terra que recebeu adubo de outros corpos orgânicos e fez com que germinasse essa semente, e essa semente trouxesse o trigo, e o trigo se tornasse pão, e agora faz parte do meu organismo. Na medida em que eu faço a ingesta desse pão, ele vai ser digerido, vai ser absorvido e vai se tornar parte do meu organismo, né? E um dia, obviamente, vai voltar à mãe natureza através da decomposição deste corpo, não é? O clima reconfortante do lar é produto de limpeza constante. Então, aqui Emmanuel dizendo para nós que, na verdade, no campo da vida, quando eu tenho benefícios, eu devo sempre me lembrar que existe todo um trabalho por trás desse benefício para que ele exista, né? Então, ele não existe por si só, ele é a consequência de inúmeros trabalhos, inúmeras energias empregadas para que aquilo se realizasse, né? Se tornasse parte do universo. Se pretendes avançar ao encontro do melhor, despoja-te do inútil. Então, é uma outra alertiva que Emmanuel nos faz, que nós precisamos nos desapegar daquilo que não mais faz parte da nossa composição espiritual e da nossa composição física, não é? Então, por exemplo, na medida em que eu avanço no meu respeito aos animais, entendendo os animais como criaturas divinas, como nós mesmos, eu posso compreender que eu não devo mais me alimentar dos animais, né? Eu posso entender dessa forma. E a partir dessa consciência que foi criada, eu vou me desapegando daquele alimento que vem da morte dos animais, né? Então, eu deixo muitas vezes de comer carne, por exemplo, né? E passo a ter um novo hábito na minha vida em função daquela nova consciência que foi criada. Então, a mesma coisa acontece no mundo moral, no mundo espiritual. À medida que eu vou tomando compreensão, entendimento do que é o perdão, do que é a tolerância, do que é a fraternidade, o respeito à maneira de ser do outro, eu tenho que me despojar, né, de tudo aquilo que vai de encontro a isso. Despojar-me do meu orgulho, despojar-me da minha vaidade, despojar-me da minha presunção, despojar-me da minha ambição desenfreada. Porque todos nós temos que ter um pouquinho de ambição, porque senão não tem progresso, né? Mas se a ambição manda na minha vida, se a ambição é que traça todo o roteiro e a maneira como eu me comporto diante de tudo, aí nós temos um problema, né? A ambição, na verdade, deve ser um combustível que alimenta, né, o meu desejo de ser melhor, mas não pode ser o ditador da minha vida. Eu não posso viver em função da minha ambição, né? Muitos aspiram
a tranquilidade, apegando-se à inquietação, enquanto outros, muitos, pretendem a primazia da fé, rendendo preito à negação de si próprios. Então, há coisas que nós precisamos entender. Se eu quero a conquista da paz e da tranquilidade, eu posso continuar alimentando a minha ansiedade? Eu posso continuar alimentando a minha intolerância? Porque a paz e a tranquilidade, ela só vai existir quando eu conseguir me despojar da intolerância, né? E conquistar essa tranquilidade. Diz Emmanuel ainda: querem a paz, guardando-se irritadiços, e anseiam pela segurança do bem, afirmando-se eles mesmos tão endividados com o mal, que não lhes sobra leve possibilidade de consagração à virtude. Ou seja, muitos de nós desejamos coisas boas para o nosso espírito e para o espírito daqueles que nos rodeiam, mas nós não trabalhamos em favor disso, não é? Nós não conseguimos nos despojar dos empecilhos, das barreiras que nos impedem de alcançar isso que nós desejamos. Então, se eu quero paz, se eu quero entendimento no meu lar, se eu quero harmonia entre aqueles que convivem comigo, eu preciso começar a controlar a minha impulsividade, eu preciso começar a ver o outro com os olhos da generosidade, eu preciso aprender a me calar no momento correto, a dar a palavra de apoio e de advertência no momento correto. Então, eu preciso trabalhar para que o que eu tanto desejo consiga chegar em minha vida, nas minhas mãos. Muitas vezes a gente fica nas nossas orações pedindo a Deus, nosso Pai, que nos dê saúde, que nos dê inteligência, que nos dê sucesso, que nos dê uma boa profissão, condições de sustentar a nossa família. E muitas vezes nós não estamos colaborando com a providência divina para que isso aconteça. Nós esperamos um milagre, não é? E Deus, em sua generosidade, em seu poder, Ele respeita, sobretudo, as leis que Ele próprio criou. Ele não vai passar por cima das leis divinas para poder atender a um pedido de uma criatura, que muitas vezes não sabe exatamente o que está pedindo, não é? Então, Ele vai respeitar as leis da vida, não é? E vai nos ensinar a respeitar as leis da vida. Então, em primeiro lugar, quando eu quero um tesouro para a minha vida, eu preciso me despojar daquilo que me impede de alcançar esse tesouro. Se eu quero ter um bom emprego, eu preciso me despojar da preguiça e me capacitar para ter o bom emprego. Se eu quero ter saúde, eu tenho que me despojar dos hábitos nocivos à saúde, como o cigarro, né? Como uma alimentação inadequada, como exagero alimentar, ou a ingesta de bebida alcoólica em excesso. Eu preciso me despojar desses hábitos para que eu alcance a saúde que eu desejo, né? Então, para tudo na vida, existe todo um trabalho por trás da vitória. Não existe vitória sem batalha, né? É preciso haver a batalha. Então, é natural que estejamos nós sob a carga de avelhantados problemas
herdeiros de passado culposo, é preciso revisar as próprias tendências e ajuizar quanto às nossas necessidades, para que não estejamos tateando na sombra. Contudo, se aspiramos a melhorar amanhã, é forçoso sermos melhores ainda hoje. Então, evidentemente, nós somos o resultado de várias experiências desse princípio inteligente que somos, né? Nós, desde a criação de princípio inteligente, passando por todos os roteiros de desenvolvimento, de evolução, como diz André Luiz, nos diversos reinos da própria natureza, nós, como princípio inteligente, conseguimos alcançar a condição de espírito imortal, através do exercício do livre-arbítrio, submetendo-nos, todos nós, com o exercício da nossa escolha, às leis de causa e efeito, decorrentes das nossas escolhas. E aí, evidentemente, que nós somos uma construção de várias etapas de vida, que não foi uma só, né? Somos uma construção. A cada vida que nós vivenciamos, nós adicionamos alguns tijolinhos na nossa personalidade, alguns pilares. E acontece muitas vezes que esses tijolinhos e esses pilares, eles não são em bases boas, evolutivas. Muitas vezes são construções equivocadas do nosso espírito, que nós vamos precisar reconstruir. E para reconstruir, exige de nossa parte o desapego, né? O despojo daquela construção inadequada que nós fizemos em várias vidas, para que nós possamos, então, reconstruir uma nova maneira, um novo pilar, né? Um novo tijolinho no lugar daquele que a gente batalha para retirar. E a retirada é um exercício constante de controle sobre os nossos impulsos, sobre os nossos pensamentos. E, evidentemente, em vários momentos teremos recaídas, né? São construções muito sólidas de várias encarnações. Então, não pensemos nós que nós ficaremos livres de um dia para o outro daquilo que nós implantamos através dessas várias vidas que nós tivemos, né? Inclusive, nós podemos levar muitas vidas para modificar determinados pilares, né? A psicologia, ela costuma chamar de núcleos, né, de comportamento, né, núcleos centrais. A psicologia, a psicanálise, quando trabalha com eles, trabalha no sentido de atingir o núcleo central devagarinho. Você vai rodeando os fatos, os sentimentos, trabalhando com essas evidências que são mais que estão mais à flor da pele, até você conseguir chegar no núcleo central. É como se fosse descascando uma cebola, né? E é mais ou menos isso que nós temos que fazer com o nosso espírito. Nós temos que identificar aquilo que nós construímos equivocadamente e depois trabalhar muito em cima disso para desconstruí-lo e colocar no lugar uma nova construção. Não é uma coisa tão simples, nem é uma coisa tão fácil. E exige de nós dedicação, exige empenho, perseverança e, sobretudo, exige de nós o perdão. Porque se nós formos muito exigentes conosco mesmo e não formos capazes
capazes de nos entender e de nos aceitar em nossas limitações, nós seremos eternos insatisfeitos e frustrados, né? Faremos muito mais mal a nós mesmos. Então, nós precisamos começar a desenvolver a tolerância e o amor, inicialmente por nós, para chegar no outro, né? Para sermos capazes de amar o outro, nós precisamos nos entender, nos amar, mas não nos amar no sentido de insuflar aqueles pilares equivocados que nós construímos, mas é nos amar no sentido de nos perdoar as várias vezes que vamos falhar, né? Nessas modificações de comportamento e de pensamento. Então, diz Emmanuel aqui, para isso não vale simplesmente partilhar o trabalho geral, mas selecionar a experiência comum, assimilando-lhe o ensinamento, né? Então, a gente precisa aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece de aprendizado. E essas oportunidades, elas são coisas muito simples a coisas muito complexas. Vamos dar um exemplo de coisas muito simples. Quando nós, por exemplo, temos que deixar o nosso núcleo familiar, né, para viver num outro lugar diferente, numa outra cidade, onde não conhecemos ninguém, né, onde nós vamos reconstruir vínculos, né, iniciar uma nova vinculação com os moradores daquele lugar que a gente não conhece, etc. Uma experiência simples, uma oportunidade de adaptação. Até experiências complexas, como, por exemplo, quando nós temos na nossa família alguém muito querido, um ente muito querido, passando por um problema de saúde muito grave, né? Um doente muito grave e, às vezes, com pouca perspectiva de sobrevivência dentro do nosso núcleo familiar. E nós temos que nos desdobrar em atenção, em amor, em apoio, em compreensão, para que essa criatura consiga ter os seus últimos dias na Terra, né, com o carinho e o acolhimento que ele merece, não é? Então, temos inúmeras oportunidades de assimilar ensinamentos. Diz Emmanuel assim: não sintonizarás a antena do coração com mensagens de toda a parte. E agora, nesse mundo virtual que nós estamos vivendo, eu estou aqui falando com vocês pela internet. Se nós abrirmos, né, qualquer rede social, nesse aparelhinho aqui que fica nas nossas mãos 24 horas, nós vamos ter acesso a inúmeras informações, inúmera troca de conhecimento, que podem nos auxiliar a caminhar e a sermos melhores, mas que também podem atrasar a nossa marcha, nos dificultar o equilíbrio, nos levar ao despenhadeiro da depressão ou da ignorância, né? Ou da indignação suprema, que muitas vezes resvala na violência, não é isso? Então, as mensagens que existem disponíveis pela internet, pela televisão, por todas as redes, né, pelos livros, né, que nós compramos, elas estão aí, disponíveis. Mas nós devemos selecionar aquilo que nós vamos entrar em contato, para que estas mensagens nos sejam construtivas, né? Nos despertem o espírito para as virtudes espirituais.
e não nos arraste para a ignorância, para as trevas e para a dor, né? Onde nós vamos compartilhar muitas vezes o sofrimento desnecessário, né? Então, você, na medida que você sintoniza, você recolherá aquelas mensagens que te enobreçam. Então, é preciso usar o crivo da razão, da lógica, do cuidado, né? Para selecionar aquilo que vai abrilhantar o nosso caminho, lançar luzes no nosso caminho, fazer com que nós enxerguemos os percalços, né? Os empecilhos, os obstáculos, de uma maneira diferente, de uma maneira em que nós também enxerguemos os recursos para ultrapassá-los, né? Tem gente que olha a lagoa enorme para ser atravessada e não consegue perceber que lá na beira da lagoa tem um barquinho. A visão só fica na lagoa, não enxerga o barquinho na beira da lagoa para atravessar. E aí fica se queixando a Deus: meu Deus, como é que eu vou atravessar essa lagoa desse tamanho? Olha essa lagoa desse tamanho, isso é impossível. E não enxerga o barquinho disponível ali para ajudá-la a fazer a travessia, né? Muitas vezes nós enxergamos um barranco enorme, né? E olhamos aquele barranco, aquele precipício, e não entendemos como é que nós vamos atravessar aquele precipício. E nós ficamos tão fixos na altura do barranco, né? No outro lado, que está tão distante, que nós precisávamos atingir, e começamos a acreditar que não dá conta, que nós deixamos de observar que muitas vezes ali, por perto, tem um cipó, né? Tem uma árvore que vai me dar o apoio para eu conseguir descer por aquele precipício, né? E assim na vida da gente, nós muitas vezes estamos tão indignados, com tanta raiva, né? E às vezes tão desesperados, né? Com as situações que nos chegam, que nós não conseguimos enxergar o que a providência divina coloca na nossa porta para nos ajudar a atravessar aquele momento difícil, né? Às vezes é um amigo que nos bate a porta, que vai poder nos oferecer um recurso financeiro. Às vezes é um parente querido que vai nos abrir o seu lar, né, para que nós possamos passar uma estadia ali até nos recuperarmos. Então, a providência divina, ela traz junto com o desafio, ela traz o apoio. O problema nosso é que nós não enxergamos o apoio, né? Nós ficamos tão fixos no problema que a gente não enxerga a solução, né? E sofremos muito em função disso. Então, devemos recolher as mensagens que nos enobreçam. E, com isso, nós não vamos comprar mais aflições, tá certo? Vamos nos preocupar com aquilo que é justo. Isso, diz Emmanuel, né? Preocupar-te-á com o que for justo. Não te esqueças, pois, de que viver é atributo de todos, mas viver bem é o caminho de quantos se dirigem leais ao bem para a divina luz da vida real, né? Então, entesourar para si mesmo um bom fundamento para o futuro significa você fazer o controle das suas tendências que você construiu ao longo de várias vidas, principalmente as tendências que te trazem sofrimento, e, se possível, delas se despojar, para que você, então, conquiste as virtudes necessárias para ter em sua vida a tão almejada paz,
tranquilidade, alegria, mas não uma alegria passageira, mas aquela alegria que deriva da consciência tranquila do dever cumprido, né? Aquela alegria que deriva da conquista feita a partir de batalhas, de dedicação, de emprego, de esforços, né? Em todos os sentidos, não só no sentido da vida material, mas também no sentido da vida espiritual, para que assim a gente consiga alcançar a verdadeira vida, que é esse estado de realização, de bem-estar íntimo, que nos coloca em sintonia com o nosso Pai, né? Através de Jesus Cristo, nosso mestre maior de nossas almas. Então, o que a gente gostaria de trazer para o dia de hoje, tá? Para vocês, é essa mensagem que no campo da vida, tudo que nós entesourarmos nas virtudes do bem, né? Do bem proceder, do bem pensar, né? Do bem agir, do bem avaliar, nós estaremos alcançando a verdadeira vida que tanto almejamos, de felicidade verdadeira. Eu quero agradecer a vocês a atenção, o carinho da noite de hoje, e sugiro que cada um possa, no livro Palavras de Vida Eterna, fazer uma leitura, né, e aproveitar, do ponto de vista de cada um, os ensinamentos que o nosso querido Emmanuel nos traz. Uma boa noite a todos, ou um bom dia a todos, e um grande abraço.